Meus irmãos, uma vez mais eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria poder estar com vocês nesta última noite de palestra da palavra do Senhor. E eu queria aproveitar que os irmãos estão em pé, pedir por gentileza que vocês abram comigo a Bíblia nos dois versículos que nós lemos ontem. E hoje eu vou colocar mais um para ficar mais cremoso ainda essa porção que Deus reservou para nós nessa noite. Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 15. Depois vamos ler João 12, 20. E aí vamos fechar com Lucas 12 e 43. Se você não teve ainda o prazo de percorrer a Bíblia durante a semana, hoje à noite nós vamos quitar essa dívida. Aleluia, brincadeira. Eclesiastes capítulo 5, verso 15, vai dizer assim: assim como ele nasceu do ventre da sua mãe, nu tornará. Assim como veio, e nada tomará do seu trabalho que ele possa levar na sua mão. João, capítulo 12, e o verso de número 26, vai nos dizer assim: se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, o meu Pai o honrará. Glória a Deus. Agora Lucas 12 e o verso 24. Lucas 12, 43 vai dizer assim: abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Podeis assentar. Eu vou resumir os 3 versículos para tu entender facinho. O primeiro versículo que nós lemos vai falar do começo da vida, te conscientizando que para esse mundo tu não trouxe nada e não vai levar nada. No segundo versículo, Jesus vai dizer que você tem a possibilidade de servir a Ele, e se servir a Ele, Ele te recompensará. E o último versículo vai fechar dizendo assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor chegar e achar Ele servindo corretamente, porque ali vai dizer assim, fazendo isso, ou seja, servindo como se espera. Então vemos aí o começo, o meio e o fim da vida. Começo com nada, no meio da vida Deus já te deu algumas coisinhas, e agora Deus espera a hora que terminar a carreira, a hora que Ele vir te buscar, tu esteja aí trabalhando, servindo a Ele. Isso é mordomia cristã. E hoje nós vamos continuar tentando alcançar os outros 3 pilares. Vamos lá, irmão, nós temos até 9 horas para a gente comentar com os irmãos hoje sobre os outros 3 pilares que a gente precisa administrar bem, que é o templo, o nosso corpo, que é o nosso tesouro, os nossos recursos, e o último, os nossos talentos. São coisas que precisam ser administrado bem, porque senão não alcança o ideal de Deus. E quando vamos falar do corpo humano, a gente precisa de entender que o corpo, ele é o invólucro da alma e do espírito, feito para satisfazer as necessidades de comunicação com o mundo exterior. É por meio deste corpo, irmão, que você se comunica com o mundo exterior. Então precisa de você cuidar, de administrar bem, de você zelar.
A Bíblia vai nos dizer, para quem não sabe, esse corpo que você tem aí, ele é templo. É por isso que eu disse no começo que é o involúcro da alma e do espírito, ou seja, é um habitat. Você precisa de administrar bem o teu corpo, porque dentro de você tem um chamado Espírito Santo que está habitando aí. Ele não é teu, irmão. Tu pode falar, o povo aí fora está com aquela frase, né? Meu corpo, minha regra. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida, irmão, isso é tão simples, que eu não sei como é que algumas pessoas têm dificuldade. A partir do momento que tu levanta a tua mão, aceita Jesus como Salvador, esquece você. Agora é Ele em você. Glória a Deus. Esquece, mas é meu corpo. Esquece o eu, agora é Ele em você. Então você precisa de entender que o corpo não é mais teu. Paulo vai nos dizer isso em Efésios capítulo 5, o verso 29. Os irmãos bons de Bíblia aí já vai me ajudando aí, para nós poder entender. Enquanto um acha aí Efésios 5 e 29, outro acha Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5 e 23. Olha o que a Bíblia vai falar sobre esse teu corpo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha aí. Então o teu corpo, você precisa de cuidar, alimenta, sustenta, como o Senhor faz com a igreja. Agora olha Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5 e 23. Pode ler. Que o próprio Deus de paz vos santifique integramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, todo o vosso espírito, alma e corpo, algumas traduções vai dizer preservado, ou seja, cuidado, zelado. Então, irmão, você precisa administrar bem o teu corpo, porque ele tem prazo de validade, tá? Nós falamos ontem sobre isso, o prazo de validade é 80, se passar é canseiro e enfado. Então, se tu não cuidar, tu não vai conseguir desfrutar nada. Não tem uma juventude aí, com todo carinho e respeito à nossa sociedade, mas tem um jovem de 20 anos que já está mais quebrado, mais cansado. Você olha na pessoa, você está arrebentado e tem 20 anos de idade. Não aguenta fazer nada. Então precisamos administrar bem o nosso corpo. Paulo chega a dizer para Coríntios, para os irmãos da cidade de Coríntio, perguntando para ele: não sabeis vós que vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então somos templo e morada. 1 Coríntios 6 e 20 vai falar sobre isso, que somos templo e morada do Espírito Santo. Aí, irmão, falando um pouquinho sobre a estrutura humana, o nosso corpo, ele é composto de alma, de espírito, alma e o corpo. O espírito, para quem não sabe, eu costumo dizer, eu vou usar um linguajar meu para facilitar você entender. O espírito, ele é a parte do corpo em que o Espírito Santo atua com liberdade. É no espírito. A alma é a parte em que Deus habita nesse templo, nesse corpo com liberdade. E o corpo é onde a palavra de Deus, ou seja, Cristo, ele é manifesto. Então o teu templo, o teu corpo é uma morada onde a Trindade habita, e cada uma delas atua nessas áreas. No Espírito, a Bíblia vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, que ali está discernimento, esperança, adoração, oração e fé. É por meio do Espírito que você adora. Lembra que João, ele chega até a dizer assim, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adore em Espírito. Então é por meio do Espírito que você precisa manter esse cuidado, que é a parte da pneuma. A parte da alma, ela é conhecida como o homem natural. A parte do espírito,
o próprio nome já diz, é o homem espiritual. Paulo vai tratar disso na sua carta aos Coríntios. E a parte da alma é a psique, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde Paulo vai falar do homem natural. É ali que tem a imaginação, a consciência, a razão, o sentimento e a vontade. Eles habitam nessa parte do teu corpo. E aí vem a parte carnal, a física, a estrutural, que é o corpo, que onde tem a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, os meios em que o mundo interior se comunica com o mundo exterior. Então precisa ser cuidado, irmão, precisa ser administrado bem. Aí quando a gente vai falar, Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que a gente deve apresentar a Deus o nosso culto racional. O que é culto? Culto é sacrifício. É sacrifício que tu venha ofertar a Deus. Esse sacrifício tem que ser racional. Aí Paulo vai dizer, se ele for racional, você consegue desfrutar da vontade de Deus, que é boa e perfeita. Por que ele fala vivo? Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque está falando da parte do seu corpo que está o espírito. Irmão, o espírito não envelhece. A única coisa que ele pode fazer é ficar desmotivado, meio que morto, sabe? Já viu pessoa de espírito morto? É aquele que tudo fala, vamos fazer isso aqui. Espiritualmente está, sabe? Está um desânimo que só o sangue de Jesus. Esse espírito precisa ser vivo, ativo. Paulo chega até a dizer isso, irmão Paulo, que não devemos ser vagaroso no espírito. Ou seja, precisamos manter ele vivo, igual o Caleb. Você lê o livro de Josué, o Caleb com 87 anos, eu já falei isso aqui, 87 anos querendo brigar com o gigante. O espírito dele estava vivo, irmão, estava ativo. Ele falou, olha Josué, eu estou me sentindo no meu dia de 45 anos atrás, eu estou a mesma coisa. Então, irmão, precisamos de manter o nosso espírito vivo, a nossa alma santa, separada, e o nosso corpo agradável. Isso é um culto racional. Glória a Deus. Aleluia. O que é um corpo agradável? Um corpo cuidado, uma coisa boa e satisfatória. É quando você vai abraçar, principalmente as irmãs. Mas volte bem a gente, irmãos, dá meio de ladinho assim, mas dá um abraçozinho também, né, irmão Paulo? E você quer ver coisa boa quando você vai abraçar uma pessoa, ela está agradável. O que é agradável? A pessoa está arrumadinho, cheirosinho. É outro nível, é outra coisa. Agora você quer ver terrível. É quando tu vai saudar o irmão, abraçar o irmão e ele está com desagradável. Ele está vivo, está separado do mundo, a alma está separada, mas o corpo está desagradável. Aí misericórdia. Aí estende a mão para orar para o irmão cai, você já nem sabe se caiu de poder ou se caiu de... Não, irmão. Nós estamos falando de mordomia. Mordomia é administração, é você cuidar da casa de Deus. Porque se o Espírito Santo sair, já tem 7 inquilinos reservando a sua casa para eles. Irmão, mas o Espírito Santo pode sair da minha casa? Pode, livro de Juízes. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo saiu da vida de Sansão. Por que ele saiu? Por causa da desobediência às ordenanças divinas. Você é mordomo de Deus. Deus te deu ordem para servir a Ele. Então, se você não se cuidar, desobedecer a ordenança de Deus, o Espírito Santo sai desse tempo. E a parte que me chama a atenção na história de Sansão é que o texto diz assim: e ele não sabia. Ou seja, estava vivendo enganado, pensando que tinha, pensando que estava podendo. Então, irmão, precisamos de administrar bem o nosso tempo. Por quê, irmão? Porque, irmão, nós somos a imagem de Deus. Essa coisa que eu estou vendo aí,
Essa coisa que você está vendo aqui, ó, é a imagem de Deus. Deus é representado por isso. Agora, depende do estado que isso aqui tiver, as pessoas vão duvidar se é Deus que está mesmo nesse tempo. Então, irmão, administração, mordomia cristã, é você administrar o templo. Não tem como, irmão, você servir a Deus de uma forma excelente, como Deus espera, com o corpo arrebentado. O que a gente vê de pessoas, está lá no hospital, a vida inteira fez do jeito dele, bagunçou, atrapalhou, depois está no hospital, lamentando, se Deus me tirar daqui, eu quero servir a Ele. Mas às vezes nem todos, mas às vezes quando estava com saúde, quando estava bem, não se preocupava em servir a Deus com esse corpo. Eu me lembro do testemunho de um irmão, que eu não vou citar o nome dele, mas é próximo aqui, de uma igreja próxima aqui, e ele conta o testemunho dele, que Deus havia falado para ele que precisava dele na obra, e ele era carreteiro, e não gostava de crente, a esposa dele crente, e um dia o anjo do Senhor sentou na beira da cama dele, conversou com ele, e disse para ele: eu preciso de você na minha obra, eu vou te trazer. E ele acordou e disse para a esposa dele: olha, esse teu Deus aí não deixou nem eu dormir, ficou aqui no pé da minha cama, aqui, não deixou nem eu dormir, dizendo que precisa de mim, não sei o quê, e eu já falei que eu não quero saber desse negócio de obra, não quero saber de servir a Deus. E ele foi pegar a carreta dele, e quando ele foi pegar a carreta dele, ele conta chorando no testemunho, que ele olhou dos dois lados da rua para atravessar, não viu ninguém, atravessou, veio um caminhão e pá. E hoje ele faz a obra de Deus assim, ó. E ele fala: se eu tivesse obedecido, eu estaria com o meu corpo bem, podia até dar uns pulinhos servindo a Deus. Irmão, não deixa ficar só o pó da gaita, porque, irmão, tem gente que arrebenta o corpo para fazer o que é dele, fica sem dormir, sem comer, e o pau tora, mas é para ele quer estar com o foco dele. Aí quando é para servir a Deus, não dá. Hoje eu não vou não, hoje o pastor me perdoa, porque hoje, não, para com isso, administre bem o teu corpo, para que você possa chegar no culto, a hora que Deus mandar poder, tu poder dar uns pulinhos assim, para a unção descer e socar e caber mais. Né, irmão Paulo? Agora a gente vê umas pessoas que arrebentam o corpo nos afazeres do dia a dia, chega nele, na noite só o pó da gaita, sem falar daqueles que até dormem no culto. Dá só o pó, irmão, administre bem o teu corpo, cuida dele. Deus espera ser glorificado por meio do teu corpo. O teu corpo revela Deus. A Bíblia vai nos dizer que um certo profeta, só de passar na frente da casa, a mulher deu uma olhada naquele homem e disse: olha, é um homem de Deus, só pela aparência. Por quê? Porque ele mostrava Deus na sua vida, no seu ser. Então precisamos administrar bem o nosso corpo. Aí eu anotei aqui as perguntas que mais me fazem. Eu vou só citar duas. As primeiras perguntas que me fazem bastante é a questão da academia, e a outra é a questão das vestimentas, irmão Paulo. Porque quando fala de corpo já lembra de vestimenta. E aí eu não posso, já que nós estamos falando de cuidado do corpo, nós temos que abordar essa questão. A pergunta que sempre me fazem: irmão Geraldo, eu posso fazer academia para cuidar do corpo? E aí? Vamos lá, a Bíblia vai nos dizer, João, 3 João, lá perto do Apocalipse 1, verso 2, e o outro abra para mim, por gentileza, a tua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo ou a Coríntio. Vamos pegar Timóteo, 1 Timóteo 4 e 8. Vamos ver 1 João, 3ª epístola de João, perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 2. Alguém lê para nós? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha aí, João nivela o cuidado da saúde no mesmo nível do cuidado da alma. Então eu sempre digo, não é pecado desde que
a tua alma esteja bem. Porque o erro de muitos é investir muito tempo e recurso no físico, que é limitado, é passageiro, e a Bíblia diz que tu vai voltar novamente nu como tu veio. Investe muito naquilo que é transitório, passageiro, e se esquece de cuidar da alma. E João vai dizer aqui, olha, eu desejo que tu vai bem, tanto espiritualmente como a sua saúde anda bem. Pode fazer exercício para cuidar da saúde. Biblicamente você não vai achar um versículo dizendo assim, é pecado. Tu vai achar esse versículo dizendo, João dizendo, eu espero que a tua saúde e o teu espiritual esteja bem. Você vai ver Paulo orientando a Timóteo também, que o exercício físico para pouco se aproveita, mas não vai ver Paulo dizendo que não é para aproveitar disso. Ele só diz que não investe muito, porque o retorno é pouco, irmão. Cuidado com o tempo e um cuidado excessivo com o físico e o descuidado com o espiritual. Irmão, mas é só 1 horinha por dia, legal, de academia. Tu consegue orar também 1 hora por dia para manter essa balança equilibrada? Irmão, mas orar 1 hora, então vai chegar um momento que essa balança vai pender só para um lado. E aí tu não vai estar equilibrado, e é aí que está o perigo. Satanás vai dizer, bem, já que está pendendo para um lado só, deixa eu colocar o meu dedo para virar de uma vez. Então precisamos de ter essa consciência. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Falando sobre exercício físico. E depois nós podemos ler também a carta de Paulo aos Coríntios. Se alguém achou para nós? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Olha só. Agora ou no futuro. Olha só que maravilha. Paulo novamente falando que a balança tem que ser equilibrada. Falando que o exercício físico tem pouco proveito, mas o espiritual tem valor. Ou seja, irmão, se for para tu investir mais, estou falando de mais, não estou falando a mesma medida. Se for para investir mais, investe no teu espiritual. E por que Paulo vai dar esse conselho? Porque ele vai dizer que o físico, ele é passageiro. É passageiro. Agora o espiritual é para a eternidade. Então cuide do teu corpo, da tua saúde. E aí assim você vai conseguir levar glorificação para Deus. Outra pergunta que sempre me fazem dentro dos estudos que a gente faz falando sobre corpo, é a questão da vestimenta. Vestimenta fala, irmão Geraldo, ela comunica. Se tu estudar o curso de teologia, você vai ver que o ser humano foi feito para se comunicar. Ninguém fica isoladamente. Você tem que se comunicar com o próximo. E essa comunicação, ela varia de várias formas. Ela pode ser pela visão, pode ser pela fala, pode ser pelo toque, que é o tato, pode ser pelo gosto, que é o paladar. Então o corpo, ele comunica com o mundo exterior. Então a tua vestimenta, a tua postura, ela fala muito a teu respeito. Aleluia. E aí vem a pergunta, então qual que é o tipo de vestimenta para a mulher? Qual que é o tipo de vestimenta para a roupa? É 40 centímetros, 30 centímetros? A maioria que me pergunta, irmão, tu não vai achar um versículo bíblico dizendo roupa de mulher é 30 centímetros, 40, 50 e roupa de homem. Você não vai achar um versículo, só que você vai achar 3 versículos nas cartas que são nada mais, nada menos do que ensinamentos para a igreja, que vai te dar um norte do que é cuidar da tua aparência, da tua vestimenta, do teu corpo. A primeira palavra é moderação, modéstia e também pudor. Essas 3 palavras é a medida da vestimenta do cristão: modéstia, moderação e pudor. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Também você vai encontrar isso na carta de 1 Pedro capítulo 3,
3, versículo 1 ao 4, tratando sobre essa questão do corpo, da comunicação do corpo. Aí tu deve estar perguntando, irmão Geraldo, tá, eu entendi que tem 3 palavrinhas que definem a aparência de um cristão revelada no corpo. Você falou moderação, modéstia e pudor. Mas cá para nós, o que é isso? Eu te explico. O que é moderação? É a virtude de permanecer na medida exata. Deixa eu tentar te explicar contando um testemunho vivenciado. Certa feita eu tomava conta de uma igreja e veio um irmão unir conosco de um outro ministério que era bem à vontade mesmo nessa questão de vestimento. E aí quando chegou na nossa congregação, as irmãs já apavorou e falou: pastor, tem que tratar, porque olha como é que essa irmã está no ciclo de oração e está assim, assado. E eu disse: fica tranquilo, a palavra de Deus é a medida exata. Aleluia. Vou deixar ela, vamos partir para o ensino da palavra. E fui ensinando, irmão Paulo, e um dia chegou essa irmã lá, totalmente diferente do que era costume dela. E aí até eu fiquei admirado, não aguentei, tive que perguntar para ela. Falei: ué, irmão, hoje a senhora está tão chique, tão elegante, o que aconteceu? Ela falou assim: ô pastor, eu estava me sentindo um patinho feio no meio das irmãs, todas elas numa medida, num padrão, e só eu, estranha. Falei: não, eu tenho que entrar também nessa medida. Isso é moderação, irmão. É você nem ser extravagante para dar a impressão que tu é vulgar, e também você também não ser aquela santarrona para não transmitir a impressão de que o céu é teu. É na medida. Moderação é a virtude de permanecer na medida exata. Olha as outras irmãs da igreja, olha os obreiros como que se porta e se encaixa. Você se encaixando nisso daí, você entra na moderação, que é a medida exata. Glória a Deus, aleluia. Então isso é moderação, irmão. E o que é modéstia? O que é modéstia? Que é a segunda palavra que Timóteo e o apóstolo Pedro também vai dizer. Modéstia é o autogoverno sobre as suas vontades internas. Ou seja, você se acha bonito? Glória a Deus, tomara que você falou que acha. Glória a Deus por isso. Agora você tem que controlar esse desejo. Não, eu sou bonito mesmo. Você tem que ter controle sobre isso. Ou você controla a sua emoção, ou elas vão controlar você. Então quando você consegue controlar, governar as suas vontades internas, você está agindo com modéstia. Eu vou tentar traduzir num português melhor para tu entender. Sabe aquela vontade que às vezes dá lá no fundo do coração de responder umas boas? É lógico que você está falando de roupa, mas só para tu entender essa questão de controle de vontade interna. Como somos seres humanos, nós temos vontade, irmãos. Nós temos vontade. Tanto o macho como a fêmea, tanto o homem como a mulher têm suas vontades. Agora, controlar essas vontades, isso se chama modéstia. Fulano tinha até o direito de falar umas boas, mas ele foi um cabra modesto, controlou para falar talvez na hora certa, para expor para fora esse sentimento, essa vontade, na hora certa, no lugar certo. Então isso é modéstia, é governo sobre a tua vontade. E aí por último, pudor, que é o regimento das vestimentas, da aparência do cristão. O que é pudor? É educação rígida, calcada em conceitos que priva sentimentos indesejados. Trocando em miúdo para tu entender, é quando você veste uma roupa e ela não te incomoda. Se tu vestir uma roupa e você chegou na igreja, ela não está te incomodando, não está atrapalhando você cultuar nada, isso é pudor. Você está se portando com pudor. Agora quando você veste uma roupa, nós estamos falando de cuidado do corpo e focando na comunicação do corpo. Agora quando tu veste uma roupa que tu está no culto, mas tu não consegue cultuar, porque puxa para lá, puxa para cá e mexe aqui, arruma ali, aquela roupa está te trazendo um sentimento indesejado.
é falta de pudor. E aí, irmão, a gente, agora eu estou dando uma parada, mas a gente anda bastante por aí pregando. É cada coisa que a gente vê, que a gente fala, meu Deus, será que eu estou na igreja mesmo? Roupas com faltas de pudor, que nem a própria pessoa que vestiu está se sentindo bem. Fica assim, sabe? Inquietação. Você percebe que tá faltando pudor, ou seja, está com um sentimento indesejado, tá? Poxa, fulano está aí. Isso, irmão, é a medida da aparência do cristão, é moderação, é modéstia, é pudor. Então cuidado, porque a tua roupa fala muito. Não precisa de alguém da área da medicina falar, ei, eu sou da área da medicina. Só não entrar aqui tu já sabe qual que é a área que ele atua. Se entrar um policial, um PM, um civil, um guarda municipal aqui, só pela vestimenta vai falar muito a respeito dele. Vai falar que não é qualquer pessoa, é uma pessoa que foi treinada para exercer aquela função. Vai falar que é uma pessoa disciplinada. Então isso é cuidado com o corpo. Vamos lá. E aí eu poderia citar inúmeras passagens bíblicas aqui, irmão, para falar sobre esses cuidados. Provérbios então é rico para nos ensinar sobre esses cuidados com o nosso corpo.